Olá, olá, pessoal! Eu sou Mayra Trentin, da Travessia Acadêmica. E a ideia original desse vídeo era compartilhar com vocês um pouquinho da minha travessia acadêmica. Mas eu imaginei que vocês iam poder ficar um pouco entediados, porque eu fui para escola com 8 meses de idade e agora eu tenho 27 anos. Então eu pensei nesse formato meio diferente. Eu vou fazer uns highlights de algumas experiências que foram mais marcantes e que eu acho que vocês possam se interessar. A primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro é que eu sempre amei o espaço escolar, a instituição escolar, o espaço da sala de aula, as pessoas envolvidas nesses processos, desde criança, na faculdade, agora na pós, mas, e tudo que vem depois de um mas pode ser muito perigoso, hoje eu olho para toda a experiência que eu vivi e eu tenho um olhar muito crítico, muito analítico de tudo que eu vivi, principalmente dos problemas que eu tive que enfrentar, dos desafios que estão presentes na trajetória acadêmica. E eu olho para trás e eu penso, meu Deus, eu tive que viver tipo tal coisa para aprender tal coisa tão simples, assim, não tinha um caminho mais fácil de entender isso. Então eu espero genuinamente que esse vídeo possa ser isso para você, coisas que talvez eu tive que passar anos enfrentando e lidando e que agora eu consigo te contar em uma frase, que isso seja precioso para a sua trajetória. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer isso agora. Mas se você não conhece a gente, você pode assistir até o final, daí depois você se decide se você vai se inscrever ou não. Mas eu já te digo que a gente sempre compartilha muitas coisas da vida acadêmica. Então, se isso é importante para você, ativa as notificações e pode seguir a gente também lá no Instagram, onde a gente conta mais do nosso dia a dia, nossa rotina de estudos e compartilha coisas bem mais práticas e aplicáveis para vocês. E aqui a gente abre o nosso coração para contar esse monte de experiência. Preparada? Então vamos lá! Bom, eu separei aqui 8 duras lições que eu aprendi com a minha experiência acadêmica e eu decidi começar a partir da faculdade. Porque eu acho que se eu começasse na educação infantil, como eu falei, eu comecei com 8 meses. Então acho que seriam tipo umas 300 duras lições e provavelmente ia ter algum pé de feijão envolvido nisso. Então eu realmente vou começar a partir da faculdade. Se você quer um vídeo depois das minhas experiências da educação infantil, você diz aqui embaixo que aí eu faço esse vídeo. Mas primeiro, se preparar pode não ser suficiente. Essa aqui é a expressão mais emblemática sobre a minha experiência com o vestibular. Para te contar isso, acho que eu posso descrever um pouco do meu perfil de estudante. Se você, inclusive, estudou comigo, talvez você podia não gostar de mim, porque o meu perfil era aquela pessoa que queria tanto estudar, mas tanto estudar, que qualquer pessoa que não quisesse era um empecilho. Então, às vezes, eu não era um pouco rude com as pessoas. Mas eu também era muito gentil porque eu ajudava todo mundo. Então, eu tinha ali metade amava, metade não gostava, e assim eu vivia a minha experiência escolar. Mas o que isso significa para mim é que eu fui bolsista numa escola particular durante a maior parte da minha escola, então eu não estava inserida num meio onde as pessoas que estavam ali tinham os mesmos objetivos ou as mesmas necessidades que eu. Então, quando eu comecei a cogitar a ideia de ir para uma faculdade, que era algo muito para além do que era a minha experiência familiar, eu olhei para aquilo como assim, ou aquilo acontece ou aquilo acontece. E como eu já gostava de estudar, foi simplesmente viver um ano, então o ano é 2013, e eu passei aquele ano inteiro muito focada em estudar para a prova, ajudava os colegas, ficava em plantão, fazia mil coisas. E aí eu não tinha muito uma perspectiva do que era a faculdade, não era um ambiente muito familiar para mim, nem de curso, nem de carreira, muito menos profissão. Mas eu sempre fui das artes, eu amava qualquer coisa que tivesse a ver com palco e palmas, era isso. E aí então eu achei que tudo isso ficava junto nas artes cênicas, então eu decidi prestar o curso de artes cênicas. Tem várias histórias mirabolantes nisso daí, você pode ir lá no Instagram ver que já tem um monte de coisa que eu contei sobre essa experiência. Mas acontece que eu decidi prestar. E a fala que veio do lado da escola foi de que eu era inteligente demais para fazer só artes cênicas. E daí, quando eu ouvi isso, eu falei, então eu vou me desafiar e eu vou honrar o que eu tô fazendo aqui e eu vou passar o que na minha cabeça, na época, eu achava que era melhor, porque de fato é um curso muito referência, que é o curso de artes cênicas da USP. E eu me preparei profundamente para fazer aquela prova. Me dediquei o ano inteiro. E aí, eu não passei nem para a segunda fase. Foi assim que acabou essa história. Então, todo o meu preparo, tudo que eu tinha feito, simplesmente não foi o suficiente. Eu tinha prestado uma outra faculdade, e aí eu passei na segunda opção, e daí a minha história se desenrolou, mas a questão é que tudo o que eu fiz para me preparar não foi o suficiente. Simplesmente porque, às vezes, tudo o que a gente faz
Não é suficiente, porque tem coisas que a gente não pode fazer. E eu não podia mexer na quantidade de candidatos, eu não podia mexer na nota de corte, eu não podia mexer na seleção que os professores estavam fazendo. Eu não podia. Então eu entendi um limite, que é, às vezes tudo que a gente faz não proporciona aquilo que a gente quer. Mas isso nos leva à segunda lição. Nem tudo vai acontecer como você planeja. E isso pode ser muito bom. E essa foi a minha história da graduação. Então, como vocês viram, eu era uma estudante que saiu da cidade do interior e que daí, não passou na faculdade que queria, não passou no curso que queria, mas passou na segunda opção, que era o quê? Pedagogia, por uma conveniência da vida, que Deus mandou eu me matricular naquilo. E aí eu passei na Unicamp. E eu pensei, com a minha grande mente de vestibulanda não aprovada, passei em algum lugar? Eu vou para dizer para as pessoas que eu passei. Sendo bem honesta, foi exatamente isso que eu pensei também. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei na esperança de esperar a lista rodar. E eu fiquei esperando mais de um mês até chegar na última vaga. Só que nisso eu fui cursando pedagogia. E aí? Aqui pode até ter uma música romântica de fundo, porque foi amor à primeira vista. Eu me entendi educadora no primeiro instante. Eu entendi que os problemas da educação, que são vários, porque vivemos no Brasil, eram os problemas que eu queria que me fizessem ficar acordada durante a noite. Era tão simples quanto isso. Eu vibrava. Eram disciplinas na Unicamp, quem conhece o curso lá de pedagogia na Unicamp comenta. São duas partes do curso. Uma primeira é para você entender a sociedade na qual nós estamos inseridas. Então era sociologia, psicologia, filosofia. Eu simplesmente amava. E a segunda parte, bem mais prática, onde a gente ia pro chão da escola. Eu fiz 7 estágios diferentes. Você tem noção do que é isso? Inserida no cheiro de criança, no cheiro de merenda da escola, na administração num escritório escolar, enfim. Muitas experiências e eu jamais, em nenhum sonho tinha imaginado viver isso. Então, absolutamente não ter planejado me fez viver algo que era exatamente o que eu precisava viver. Mas não se engane, não é porque eu gostei tanto que não tinha coisa ruim. E essa é a minha terceira lição. Porque, não sei se você já ouviu falar da síndrome do peixe grande e do peixe pequeno. Qual que é, em síntese, isso? Eu ouvi uma vez quando entrei na faculdade, fez todo sentido. Eu não sei nem se tem um autor isso daí. Que é, de onde eu vim, da minha cidadezinha bonita do interior, Atibaia. Oi pro pessoal de Atibaia. Pra quem veio das artes e daí, se despontava em um monte de coisa. Pra quem era uma boa aluna, eu me achava uma boa bolacha do pacote. Eu me achava. Mas o que é? Todas as pessoas que chegam lá, agora elas são inseridas numa nova realidade. E todos são peixes gigantes, são pessoas excelentes, são pessoas incríveis. Simplesmente porque são, não é porque são inteligentes. A gente começa a entender na universidade que se relacionar com o conhecimento, se relacionar com a informação é muito diferente do que na escola. Então, realmente são todas pessoas excepcionais ali dentro. Os professores, eu olhava, tinham professoras que eu olhava e falava, meu Deus, eu não me sinto tipo a sola do sapato dela, assim, sabe? E aí esses são os peixes grandes. E daí você vira um peixinho desse tamanho no meio de um mar imenso. E isso foi muito desafiador para mim lidar, porque mexe no nosso ego, mexe no nosso orgulho, mexe na nossa história, mexe na motivação que a gente tinha, porque eu tive muitos professores no colégio que falavam que eu era a nata da sociedade. Gente, que expressão horrível! Mas aquilo entronizou na minha cabeça. E daí eu cheguei lá e eu vi que eu era o quê? Sabe aquela expressão da mosquinha, do cocô, do bandido, do cavalo? Aquela era eu. Mas aí eu fui vivendo, dia após dia. E aí a gente chega na minha quarta lição, que é algo, eu acho que é o meu momento mais cheio de emoções, boas e ruins, e doidas e angustiantes e loucura que eu vivi, que foi o meu intercâmbio. Então, eu descrevi para você o contexto de onde eu vim. A ideia de entrar num avião já era doida. De entrar num avião e ir para fora do país, eu não sei nem de onde eu tirei isso da minha cabeça. Mas eu tentei aproveitar todas as oportunidades possíveis da minha graduação. E um dia eu ouvi e falei, tá, intercâmbio é uma delas? Eu acho que eu posso querer isso. Tipo, entendem? A ideia de poder querer já era imensamente maior do que a minha realidade. E aí eu pensei, bom, eu falo o quê? Eu só falo português no caso. Então eu vou ter que ir para um lugar que fale o que eu falo. E aí, então, Portugal era uma opção. E aí eu decidi que eu ia prestar só para entender como funciona, sabe? Ah, ok, esse é o site. Ah, ok, esse é o documento. Ah, ok, é assim que faz um pedido.
E numa outra oportunidade eu ia tentar aperfeiçoar o inglês em um outro país, que é uma coisa muito comum que as pessoas fazem, querer ir para o intercâmbio para aperfeiçoar um idioma. Só que daí eu passei. Tipo, é isso. E aí eu fui selecionada, e aí eu fui para uma cidadezinha, pequenininha, no finzinho de Portugal, chamado Évora, fica além do Rio Tejo, então é uma região chamada Alentejo. E eu fui para a Universidade de Évora. E eu fui para ficar 6 meses. Então eu recebi uma bolsa da minha universidade, na verdade de uma agência de fomento, para ficar 6 meses. Organizei a minha vida. Eu namorava na época, hoje aquele namorado é o meu marido. Eu namorava na época, eu tinha minha família, tinha as minhas coisas. E eu pensei, 6 meses eu dou conta de viver essa experiência. Só que eu não sou assim. Aí eu cheguei lá e eu gostei. Eu quis ficar mais. E eu dei um jeitinho. E aí eu fui conversar com meu tutor e eu falei, olha, eu tô gostando muito e eu queria saber a possibilidade de ficar um pouquinho mais. E ele virou e perguntou, quanto tempo mais você quer? E aí eu pensei, a minha vida? Mas ok, eu acho que a vida ia ser demais. Então eu falei, mais 6 meses eu acho que fecha um ano completo e é isso. Então, por fim, consegui ficar um ano. Só que, lembra, a bolsa era para 6 meses. A despedida que eu fiz lá no aeroporto era, querido, daqui 6 meses eu tô de volta. Enfim, e aí, quando eu vi a minha vida sendo reordenada por aquela decisão, eu tive que colocar um objetivo do porquê eu ia ficar mais 6 meses. Então eu escrevi um bilhete, bem pequenininho, mas muito significativo. E colei na porta do meu armário, que tinha um espelho. Então todos os dias eu olhava e ali estava escrito, que experiências queres ter? E aquilo era absolutamente essencial para eu direcionar todos os dias. Eu acordava e pensava, que experiências eu quero ter? E eu realmente vivi coisas absurdas. Se você quer também ouvir um dia histórias aí do intercâmbio, eu fiquei 2 meses na estrada, eu conheci Portugal de norte a sul, eu fiz parte de projeto voluntário lá, pintei muro de escola, trabalhei com ciganos. Foi algo assim absurdo, porque eu tinha esse direcionamento de quais experiências eu queria ter. E também ligada à minha história do intercâmbio, eu tenho a minha próxima dura lição, que é: a vida tem data para acabar. E você não sabe qual é. Durante o intercâmbio eu tinha isso na minha mente, eu tinha uma data de uma passagem que voltaria para o Brasil. E apesar de eu estar super vivendo lá, super vivendo com os nativos, amando viver a experiência, eu sabia que aquilo era só uma experiência. E muita gente, muito estudante lida com o intercâmbio como se a nossa vida fosse uma linha reta. E aí o intercâmbio é um boloto aqui fora, daí essa pessoa até aproveita para endoidar. Já vi gente fazendo muita coisa, uma menina que foi em coma alcoólica, inclusive. Mas pra mim, meu intercâmbio ele nunca foi algo fora da minha vida. Era como se estivesse vivendo uma experiência linear e no meio um bololô e aí eu continuava em frente. Porque ali eu entendi tanto da minha identidade, de quem eu sou, da minha missão, que eu quero realmente amar e servir as pessoas em todos os lugares. Fiz parte da igreja portuguesa e foi algo fantástico de viver. Mas eu sabia que tinha data pra acabar. Então, muita lista. E eu fiz lista de ponto turístico que eu queria ir, lista de comida que eu queria comer, lista de amigos que eu queria rever, de lugares e países que eu queria ir. E eu fui ticando um por um, gerindo ali o tanto de coisa que eu tinha pra fazer no tempo que eu tinha. E realmente chegou um dia, uma passagem, eu entrei no avião e eu voltei pro Brasil muito feliz porque eu tava vindo, mas muito triste porque eu tava indo embora. E aquilo virou algo muito forte do meu entendimento da vida, de que a nossa vida também tem data para acabar. Só que a diferença é que não tem um bilhete escrito quando que eu entro no avião. Então, isso, na verdade, deveria fazer com que a gente tivesse muita mais atenção para esse fato. Porque se eu não sei até quando eu vou estar aqui vivendo cada uma dessas experiências, que tal eu fazer com que cada dia seja realmente valioso e preenchido do sentido da nossa vida? E isso, para mim, é importante na trajetória acadêmica, porque a gente é cobrado por demandas, por prazos, por entregas, por coisas. Porque pode ser que seja bom no seu futuro, pode ser que seja bom na sua profissão. E pode ser mesmo. Mas se isso não fizer sentido para quem você tá, para o que você tá vivendo agora, para quem você tá se tornando nesse momento, então não vai valer a pena. Porque pode ser que você não chegue no lá na frente. Então, realmente, isso foi algo que foi muito emblemático da minha experiência. E agora a gente segue para as 3 coisas finais. Se você já acompanha a travessia, você tá careca de saber essas 3, mas mesmo assim eu vou falar aqui. A primeira é
que conhecimento se constrói coletivamente. Então, eu voltei lá das terras portuguesas e eu estava apaixonada por um conceito que eu aprendi, que é a aprendizagem ao longo da vida. Lá eles têm uma estrutura educacional muito diferente da nossa, porque aqui a gente tem muita criança, então é justo que a gente passe todos os nossos profissionais da educação pensando sobre a educação básica, principalmente, né? Depois ensino superior. Mas lá, Portugal é um país velhinho, né, gente? Então eles têm muita gente adulta ou idosa querendo aprender qualquer coisa, em qualquer momento da vida, e eles precisam de profissionais para ensiná-los. Então eu entendi que eu, enquanto educadora, posso ensinar quem quiser aprender qualquer coisa. E eu voltei super inspirada na questão da educação ambiental, porque eu sou uma pessoa vegana, se você não sabe, já era naquela época, já era vegetariana há muito tempo, e aquilo sempre foi importante para mim. E eu estava quase me formando na minha faculdade de pedagogia sem ter nunca ouvido falar sobre educação ambiental. E eu pensava, se não é um educador que é um educador ambiental, quem é que faz educação ambiental? E isso me tirou o sono várias noites e eu decidi pesquisar sobre isso. Mas como eu vivenciava muito isso, fazia parte do movimento vegano, era ativista, sou, né? Mas é que na época eu era bem ativa. Mas eu olhei para tudo aquilo e falei, eu sei disso tudo, eu conheço essa realidade e eu sei que essa realidade não está nos lugares acadêmicos. Que aí o que eu não sabia na época é que eu não sabia ler os lugares certos, né? Eu não sabia encontrar as pessoas certas. Então eu me vesti numa capa de eu sei do que eu tô falando, ninguém mais aqui sabe e o único jeito de fazer é esse, ou o único jeito de falar desse assunto é esse. E eu precisei de um exercício de imensa humildade forçada, porque não é assim que a academia funciona. Então eu primeiro precisei entender quem já vinha falando sobre isso e hoje eu descobri pessoas fantásticas, autores brasileiros de fora, que são incríveis para a causa animal. Entendi conteúdos não só na educação, porque não é sobre educação ambiental, é sobre libertação animal, é sobre direito animal, é sobre ética, é sobre filosofia. E eu tive que sentar na cadeira e ler muita coisa, aprender muita coisa, para depois de fazer essa baita sondagem, escrever uma linha. Então, acho que isso da vida acadêmica é bem interessante sobre como, sim, o conhecimento avança na medida em que a gente produz ele, mas ele já avançou pra caramba. A gente tem décadas, séculos de conhecimento historicamente acumulado, com excelentes pesquisadores, excelentes estudiosos produzindo. Então, se ajunte a essa mesa. Então, eu tinha um pouco a sensação de que eu precisava combater ideias, que eu precisava gritar contra o mundo, e eu faço isso hoje, mas dentro do que existe no formato acadêmico. E a próxima coisa, que daí esse processo não foi sozinho, esse processo foi com muita ajuda. A minha próxima dura lição é honre as pessoas que se dispõem a te ensinar. Eu tive muitos professores, mas eu acho que aquela ideia do mestre, aquela ideia do sábio foi muito ausente na minha trajetória. Eu acho que não pela culpa dos indivíduos, né, particularmente, mas por como a nossa estrutura educacional é feita. Eu tinha professores excelentes, eles eram pesquisadores excelentes na Unicamp, mas eles não eram meus professores, eles não estavam exatamente preocupados com a minha experiência. E se eu falar aqui de orientação, nem conta, né, pula essa parte. Então, essa parte era muito rude, de como eu tinha que meio que fazer um caminho das pedras, assim, sabe? Abrir meio que com as minhas próprias mãos o caminho que eu tava trilhando. Então, eu tenho poucos nomes de pessoas que me ajudaram absolutamente, profundamente. E eu tive uma dessas pessoas, eu não vou falar nomes aqui porque eu não sei se eu posso, mas quando ela assistir, ela vai ter certeza que é ela, que foi a minha experiência de prestar o mestrado. Então, quando eu tava ali terminando, voltei de Portugal. Foi muito desafiador para mim o retorno, porque minha turma tava se formando. Eu ainda fiquei mais 2 anos fazendo curso sem as pessoas da minha turma, alocada em disciplinas aleatórias, então foi muito desgastante. E aí, quando eu fui fazer o TCC, decidi que ia ser sobre a questão animal, mas como eu falei, não conhecia referencial teórico, eu não tinha nenhum professor para me orientar. Fui atrás de uma pessoa que me fez viver uma experiência muito decepcionante do que é orientação, porque era um excelente professor e eu achei que um excelente professor era um excelente orientador e eu não sabia nada, tadinha. Então eu fiz aquela coisa meio tipo aos tropeços e aí eu cheguei até a pensar que o que me faz pedagoga é a experiência que eu tenho, não o diploma. Só que daí eu falei, não. Eu quero seguir nesse negócio porque faz sentido pra mim a universidade. Eu amo a universidade, eu amo os universitários, eu quero continuar aqui mais tempo. Ou eu faço outra graduação, ou eu entro no mestrado. Aí eu achei que fazia mais sentido entrar no mestrado. Só que pra entrar no mestrado, como todo mundo sabe, tem uma porta bem estreita que se chama processo seletivo.
E aí eu tinha que passar pelo processo seletivo e uma das coisas principais era fazer um projeto de pesquisa. Quando eu estava em Portugal, eu fiz um ensaio ali de uma pesquisa, mas que não se efetivou, apesar de eu ser formada numa excelente universidade que é bem voltada à pesquisa, eu não tive experiências acadêmicas. Eu acho que toda vez que tinha um trabalho em grupo, eu fazia aquela parte meio que artística e alguém fazia formatação, sabe? Então eu senti que no TCC eu não sabia nada. Fiz ali de algum jeito, ficou bem razoável, eu fui aprovada, mas para o projeto de pesquisa eu não tinha ideia de quais eram as sessões, que era uma introdução, o que era um referencial teórico, então eu ia ter que em 7 dias, porque era o período que eu tinha para fazer o processo seletivo, tirar do zero, da minha cabeça, um projeto de pesquisa. E eu tive uma pessoa que a sensação que eu tenho é que ela desceu todos os degraus de uma escada para se sentar do meu lado, segurar na minha mão e virar 2 dias do final de semana do meu lado, me orientando. Ela não tocou em uma letra para eu digitar no computador, mas ela me deu todos os livros que ela tinha, me deu toda a orientação, toda a paciência, todo o direcionamento para eu conseguir tirar de dentro de mim e daquelas informações que estavam ali disponíveis, como fazer o melhor que eu podia em 7 dias. Era o que dava, não era o melhor projeto do mundo. E esse projeto foi aprovado, então eu honro muito essa e outras pessoas que passaram na minha vida, que foram pessoas que de fato entenderam que enquanto estudantes a gente precisa aprender muita coisa. Um dia a gente começa a ensinar, um dia a nossa história começa a inspirar os outros, um dia tudo que a gente sabe é um conhecimento útil e válido para as outras trajetórias. Mas tem um momento onde a gente precisa apenas aceitar, aprender. Então, honrar quem te ensina é algo que foi muito valioso para mim. E aí a gente chega na minha última dura lição, mas que na verdade eu sinto ela com a maior alegria de todas, que é entender quem nós estamos nos tornando. Isso é tão profundo para mim, isso é tão sério como uma base da travessia, porque existem vários lugares, várias empresas, várias consultorias, várias pessoas na internet que se preocupam com o trabalho que você vai entregar. E tem gente que faz isso honestamente, vai te ensinar a escrever um artigo do zero em 3 dias, vai fazer você fazer o seu TCC em 10 dias, vai fazer você, sei lá, plantar bananeira escrevendo a sua dissertação. Tem gente ensinando de tudo. Mas quando a gente começou a fazer o nosso trabalho e ajudar tantos e tantos estudantes, a gente percebeu que, na verdade, antes de ser estudante, nós somos pessoas. E enquanto pessoas, nós temos necessidades muito outras. A gente tem demandas muito outras, a gente tem uma história, a gente tem uma origem, a gente tem uma família, a gente tem sonhos, a gente tem traumas, a gente tem frustrações. E tudo isso tá com a gente quando a gente acha que o nosso problema é não conseguir fazer o TCC. Quando a gente acha que o nosso problema é que a gente está atrasado no nosso curso. Quando a gente acha que o nosso problema é que a gente não foi aprovado numa prova X ou Y. Mas na verdade isso é muito mais profundo, isso tem a ver com como a gente se entende no mundo, qual é a nossa identidade, qual é a nossa perspectiva, qual é o nosso horizonte, qual é o nosso entendimento da vida, sabe? Então a gente começou a ter esse olhar mais estruturado para qual é a experiência de vida que a gente está tendo. E claro, é muito bom entregar um bom trabalho, é satisfatório quando eu entreguei a minha dissertação, agora eu sou um mestre em ensino de ciências e matemática, sou pedagoga, sou bacharel em teologia, é fantástico saber que academicamente eu tenho um bom desempenho, mas muito melhor de verdade, é saber quem eu tô me tornando. Saber quais virtudes eu tenho aperfeiçoado dentro de mim, que hoje eu posso me entender um pouquinho mais humilde ou um pouquinho menos cabeça fechada para algumas coisas, que eu posso ter mais curiosidade, que eu posso ter mais autonomia intelectual e que todas essas coisas fazem com que eu rompa a lógica acadêmica do abandono, fazem com que quando eu tô lá conversando com as pessoas, quando eu tô com os meus colegas de pesquisa, quando eu tô com outros estudantes ou mesmo com os docentes, que eu posso ajudá-los, eu posso servi-los, eu posso fazer com que aquele universo seja menos rude. E é esse o convite que a gente faz para todo mundo que está aqui na travessia. A partir de agora não é sobre a Camila e sobre a Mayra que fazem a travessia acontecer, mas é sobre você, porque eu tenho certeza que a sua jornada acadêmica também trouxe duras lições para sua vida e você aprendeu muito sobre isso. Então, essas são as que eu aprendi, mas eu quero te perguntar se alguma dessas duras lições dialoga com a sua experiência e se você viveu coisas muito outras, conta também aqui nos comentários, porque isso faz a gente realmente entender a beleza do trabalho que a gente vem fazendo e a necessidade do trabalho que a gente vem fazendo. Eu quero te conhecer mais, então continua conectado aqui com a gente, se inscreve no canal. Lá no Instagram você pode acompanhar
muitas coisas do nosso dia a dia, conhecer a gente mais de pertinho. Se você está vendo esse vídeo bem fresquinho, é bem possível que as mentorias para esse semestre ainda estejam abertas, mas caso você seja aí uma pessoa do futuro, entra no Instagram que é para ver como que a gente está agora, se a gente pode te acompanhar de perto, ou se tem algum dos nossos materiais que pode auxiliar o momento da sua travessia acadêmica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, você deixa um joinha. Se não, você envia para alguém falando assim, gente, olha essa menina que engraçada, olha quanta coisa ruim ela passou na vida. É isso, tá bem? Um beijo, nos vemos na próxima e uma ótima travessia acadêmica para você. E aí, quando eu cheguei na faculdade, gente, imagina, eu chegando na Unicamp. Sabe qual era a minha dúvida? Vocês vão rir de mim, eu vou deixar. Eu queria saber se entre as aulas tocava um sinal. Sabe, tipo do recreio que toca na escola? E eu ficava pensando, porque é muito estudante, como será que é? Será que é tipo um para todos? Será que é um sistema integrado que toca o sino em todas as salas? Gente, o sino, entendeu? Era o tipo de dúvida que a Mayra, ao seu auge de 17 anos, tinha.